Você, que cuida de uma casa, ou que pelo menos presta atenção em como se dá a manutenção de uma casa, sabe muito bem que a todo momento a gente precisa fazer uma faxina aqui, um reparo ali. Se a gente ficar sem dar manutenção em nossa casa, o que acontece? Logo aparecem uns insetos, depois umas baratas, depois uns ratos. Uma trinca surge na parede, depois essa trinca pode virar uma rachadura. Talvez, em um futuro, alguma parte estrutural importante se comprometa e caia, podendo até ferir alguém. Chega um momento que a casa precisará de uma bela reforma. Talvez seja necessário derrubar a parede antiga para subir uma nova. Talvez seja necessário trocar as tubulações, as fiações elétricas. A estrutura antiga que te abrigou até aqui precisa ceder lugar a uma nova estrutura mais forte. Será que com a nossa vida não se passa algo semelhante? Será que se não cuidarmos bem das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e das nossas palavras, também não pode acontecer um desastre? Em relação à nossa saúde física, se nós não nos alimentarmos bem, se nós não nos exercitarmos, a gente sabe que o nosso templo sagrado, em algum momento, vai cobrar essa nossa rebeldia. E em relação à moral, aos nossos atos, pensamentos e palavras, também é prudente cuidar de tudo isso? Claro que é, né? Afinal, são esses aprimoramentos que nos levarão cada vez mais próximos de Deus Pai, Mãe, Divina Consciência. Os grandes mestres, ao longo dos milênios, já nos mostraram o que temos que fazer e demonstraram, através das próprias atitudes, que é possível sim fazer tudo isso. Muitos chamam esses aprimoramentos de reforma íntima. Assim como a nossa casa precisa de reforma, a nossa vida também precisa de reforma. Mas cuidado para não ficar fazendo gambiarras íntimas. Ou vai dizer que uma casa suporta por muito tempo gambiarras. A reforma íntima nada mais é do que você ir retirando tudo o que não seja da luz. Aqueles atos, pensamentos e palavras que sabemos que não fazem bem nem a nós mesmos e nem aos outros. A vaidade, o orgulho, o egoísmo, a ganância, a maledicência, a falta de perdão, a falta de reconciliação. Uma coisa, a reforma precisa ser sem martírio, sem nos cobrarmos em demasia. A evolução não dá saltos. Nós subimos rumo à consciência crítica por meio de uma escada, degrau por degrau. E não subimos através de um elevador. Faz de conta que você aguenta correr por 3 horas seguidas sem parar. Em uma velocidade média de 10 km por hora. Se você tentar correr as mesmas 3 horas sem parar, a uma velocidade de 20 km por hora, o que vai acontecer? Provavelmente você irá se estafar antes do tempo. Você vai parar de correr. Agora ao contrário, se você for correr as mesmas 3 horas sem parar, a uma velocidade de 2 km por hora, provavelmente você ficará entediado e também irá parar de correr. Com a nossa reforma íntima é a mesma coisa, nem muito rápido e nem muito devagar. Existe a passada adequada. E não se martirize por erros que você venha cometer.
na etapa evolutiva em que estamos, ainda somos meros bebês, recém-nascidos do ventre de Deus Pai e Mãe, Divina Consciência. É bem provável, sim, que você cometa o mesmo erro novamente. O importante é errar cada vez menos, até que em algum momento você não mais cometerá tal atitude. E aí sim, a reforma desse seu cômodo comportamental estará concluída. Reformas não acontecem do dia para a noite, não é mesmo? Agora, lembra de quando Jesus se encontrou com a adúltera que iria ser apedrejada? Por acaso o mestre ficou bravo com ela? Não, né? Ele não a condenou. Ele disse para ela ir e não mais cometer o mesmo erro. Jesus sabia que possivelmente ela cometeria a mesma falha, mas ele também sabia que caso ela cometesse o mesmo erro, ela se lembraria do amor dele. Amor este que, emanado em um momento de fraqueza alheia, curaria aquela alma sedenta de luz.